juntos, os dois. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Esdras, no capítulo 1 de Esdras. Capítulo 1 de Esdras. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, já dá para a gente fazer uma boa introdução aqui. Esdras, capítulo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém e de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. A gente vai... Nós estudamos Reis e Crônicas, e é preciso que para a gente chegue aqui em Esdras, lá já estava falando isso, nós que não chegamos a comentar, mas a gente precisa jogar um panorama assim mais geográfico, para a gente entender o que está acontecendo, para que o rei Ciro, rei da Pérsia, ele possa agora dizer assim: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém e em Judá. O que está acontecendo para a gente poder chegar nesse ponto? E aí eu vou dar um panorama mais geográfico para a gente entender melhor esses dois livros, e não só esses dois livros, para a gente entender também até Reis, o finalzinho de Reis, o que realmente aconteceu, e entender até a expectativa que estava no coração do povo sobre a vinda até do Messias também. Então, a gente vai dar uma passeada aqui, ó. Esse mapinha aqui, ó, Israel e Judá durante os reinados de Jeroboão II e de Uzias, ok? Eu vou, antes de eu mostrar esse mapa, eu vou mostrar um outro mapa. Ô, Dada, vai para mim direto no mapa que tem assim, que mostra assim os reis, tem um gráficozinho assim, só para a gente entender o que está acontecendo, para a gente chegar em Esdras e Neemias. Pode ir direto no slide, Dada. Isso, Dada. Boa. Aqui, ó, os reis de Israel e de Judá. Quem esteve aqui na quarta-feira estudando 1º e 2º Reis, 1º Crônicas, entendeu melhor isso aqui que nós estamos lendo, ok? No ano 931, o reino do norte separou depois de Roboão, saiu para o lado os reis de Israel, o reino do norte. Eu vou mostrar um mapa aqui para vocês. E aí Jeroboão primeiro, foi o primeiro rei que saiu. Do lado de cá ficou Roboão, que ele era filho de Salomão. E aqui é só um gráfico que nos mostra, e nós já mostramos isso na quarta-feira passada, eu não vou mostrar novamente, mas só para vocês terem uma ideia de que aqui no finalzinho, o último rei aqui de Israel é Oséias. Ele é o rei, não é o profeta não, ok? Praticamente aqui, ó, no ano 732. Depois que passou praticamente quase 100 anos, no ano 586,
a gente vai ver aqui a queda de Jerusalém. Vocês podem perceber, nós vamos falar isso agora, que o reino do norte, ele desapareceu. Nunca mais teve. Pressionou o reino do sul aqui. Aqui você tem o rei Zedequias, ok? No finalzinho desse período aqui, tá? Então, quando você lê primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, são desses reis que eles estão falando aqui dentro. Mas por que eu mostrei isso aqui? Porque nós vamos começar a chegar aqui, ó. Por que aconteceu isso aqui, ó? O que aconteceu que o reino do norte foi levado? O que aconteceu para que o reino do sul também, o reino do norte acabasse e o reino do sul aqui caísse de vez? Depois desse período aqui, ó, vai ter um período de 70 anos que nós vamos ver, e aí eles retornam, aí nós vamos cair em Esdras e Neemias. Então a gente precisa dar uma olhadinha aqui primeiro nesses mapas. Deixa eu isso, olha aqui, nós já mostramos esse mapa, mas para mostrar de novo. Isso aqui foi quando, depois de Salomão, Roboão, ele dividiu o reino depois dele, ok? E ficou isso aqui, ó. Toda essa terra, acho que tem um mapa aí que mostra os reinos divididos, assim, para mim direto, para a gente ganhar tempo. Que mostra assim, como é que foi a divisão dos reinos. Mas está um pouquinho para cima. Só para a gente voltar naquele mapa lá, do que aconteceu, na verdade. Tá, não é bem esse não, Dadá, é que está lá embaixo. Tá? Isto, as 12 tribos de Israel, olha aqui. Ok? Josué, não é isso mesmo? Quando ele chegou aqui, você vai ler no livro de Josué, a divisão das tribos. Aqui, ó, Manassés, aqui o reino do norte, aqui, ó, Manassés, Zebulon, Asser, aqui embaixo, aqui, ó, Benjamim, Dan, Efraim, os reinos foram divididos. Então, todo esse território aqui foi a terra que Deus prometeu para o povo de Israel que daria a eles. Aí você entra no livro de Juízes, a gente percebe que o povo falhou. Algumas terras dessas aqui, eles para conquistar, eles não conquistaram, ficaram se misturando lá. E aí depois disso, Deus vai levantar o primeiro rei, ok? Vai lá primeiro Samuel, segundo Samuel, Davi, Saul, Davi, Salomão e tudo mais. E aí, o que vai acontecer é que, naquele mapa de novo, Dadá, eu vou voltar aqui, tá? Não. Naquele mapa que estava da divisão do reino. É porque eu não coloquei numa sequência. Só pra gente, isso, aqui, ó. Então, depois de Roboão, eles brigaram entre si, certo? Eles se separaram. Em azul ficou o reino do norte, ok? Em vermelho ficou o reino do sul. Ficou bem maior aqui. O reino do norte aqui, tá ok? Aqui nós vamos ver que os profetas que se levantam aqui, ó, Elias, Eliseu, Oséias, está aqui em cima, ok? Alguns profetas que você vai ler que vai estar aqui no reino do sul, tá? Mas isso aqui, eles só se dividiram naquele mapa que eu mostrei. Aí você começa a ter uns reis que são do norte e uns reis que são do sul, ok? Tudo bem? Deixa eu só mostrar. Aquele gráfico agora, Dadá, que você mostrou por último, aquele anteriorzinho. Esse troço parece que não funciona. Não, é aquele que você mostrou que nome dos reis assim. Isso. Não é bem isso, não. É um que tem umas setinhas assim. Oi. Não. Está conectado, Dadá, isso aqui? Tá, mas eu acho que é porque Dadá está mexendo. É um que você mostrou agora, Dadá, que tem umas setinhas assim. É um gráfico igual esse aqui, ó. Aí tem as setinhas assim. Tá ok? Que aqui não tá dando. Dadá, pode dar aquele gráficozinho que eu mostrei antes.
é uma tabela dessa, isto aqui. Obrigado, Dadá. Exatamente. Isso aqui é o seguinte, ó, só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Como se fosse a linha do tempo do Velho Testamento, ok? Aí você tem aqui, fatinho, ó, você tem aqui, ó, eu não vou chegar aqui, né? Noé, Abraão, vai embora, os patriarcas, você tem o período do Egito, você tem a conquista do Êxodo, Josué, Moisés aqui, ó, 1400, vai embora. Os juízes aqui, ó, ele mostrou só um juiz que é Débora. Aqui você tem aqui, ó, o Reino Unido, você tem Samuel, Davi, Salomão. Nesse período aqui, ó, no ano 1000 a.C., tudo isso aqui antes de Cristo. Aí você chega aqui, ó, o reino dividido, ó. Você tem, aqui ele mostrou só um profeta, Elias, que ficou só no Reino do Norte, tá ok? Aí você vem no período que nós vamos mostrar agora, para a gente entender Esdras aqui, ó. O exílio assírio, quando a Síria toma o Reino do Norte, eles invadem o Reino do Norte. Nós vamos ler textos aqui que falam sobre isso, tá ok? E aí, logo depois, fica só Judá lá embaixo espremido, Reino do Norte e o Egito embaixo, assim, ó, amassando os dois. Vai sobrar, eles são para o exílio da Babilônia. O texto que nós lemos, Salmo 137, eles estão na Babilônia. Cante as suas canções para nós aí, ó. Como é que nós vamos cantar canção em terra estranha? Aqui, ó, tá ok? Aqui, ó, o exílio, Josias como último rei aqui da... Está no período de Josias. E aqui, ó, o retorno, ó, 538, quando eles voltam para a terra novamente. Aí você vai ver quais são esses profetas que estão ali nesse período, ok? Ageu, Zacarias, Malaquias, ali no finalzinho, tudo bem? Dadá, tem um gráfico assim, que é assim o gráfico, assim, ó. É todo colorido assim. Gente, isso aqui é importante para a gente entender Esdras e Neemias, o que é que vai acontecer aqui. Isto, os reis e os profetas de Israel e de Judá. Qual que era o rei, qual era o profeta do período que estava lá? Isso é importante, meu amigo, quando você vai ler algum livro profético, tem algum rei que está agarrado com um profeta, ok? Aqui assim, ó, Salomão, aí divide o reino aqui, ó, Judá e Israel, reino do norte e reino do sul. Olha os reis aqui, ó, Jeroboão, Baasa, Honre, vai embora. Aqui em cima, ó, desse laranjinho aqui, ó, vem aqui, ó, Osés é o último rei desse período. Quem são os profetas que estão aparecendo aqui, ó? De acordo com esse gráfico, olha aqui, ó, Elias está aparecendo aqui nesse período aqui, ó, de Acabe, Azarias, está vendo aqui, ó? No reino do sul, quem está aqui embaixo, ó? Obadias, aqui embaixo, ó, aqui Joel. Aí você tem Elias aqui, ó, nesse período aqui, ó, de qual rei do norte aqui, ó? Ele está no reino do norte, ó, Jeoás, Jeroboão II. Quem aparece aqui, ó? Jonas, Amós, Oséias, ponto. Reino do norte, 720. A Síria toma aqui, ó. Nós vamos ver agora. O reino do norte, ok? O reino do sul continua, olha aqui, ó. Aqui embaixo comigo, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha os reis aqui, ó, de Judá, ó. Uzias, Jotão, Ezequias, Manassés. Olha que interessante aqui, ó. Acás, Ezequias, Manassés. Quem são os profetas? Micaías, Isaías. Quando você lê o livro de Isaías, ele está conectado nesse período aqui, ó, a esses reis aqui dentro desse contexto que ele está falando, ok? Aí vai embora. Aí você tem aqui, ó, Manassés, Josias, que faz uma reforma maravilhosa. Você tem o profeta Naum, você tem Jeremias. Jeremias nesse período aqui, ó, ok? Jeremias pega um pedacinho, tá vendo aqui, ó, 586 aqui, ó, a Babilônia chega e leva o povo para a Babilônia. Quem é o profeta desse período? Você tem Ezequiel, você tem Jeremias, Daniel aqui, ó, ok? Aí vai ter o retorno deles aqui com Malaquias e Ageu. Então, esse é só para a gente entender, para chegar aqui.
Vocês podem ver que aqui não aparece Esdras e Neemias. Ó. Vai aparecer aqui, ó, mais para cá. Ok? Volta no primeiro, Dadá, no primeiro slide para nós. Agora a gente tem condições de a gente caminhar melhor. Deu para entender assim? Para a gente chegar em Esdras e Neemias. O que vai acontecer aqui, ó? Israel e Judá, durante os reinados de Jeroboão II e Uzias, ok? Nesse período aqui. Aqui, Judá e Jeroboão. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, por favor. 2 Reis 14, versículo 25. Deixa sua Bíblia aberta em 2 Reis. 14, 25. 2 Reis 14, 25. Vou ler aqui. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Os profetas Amós e Oséias condenaram a corrupção moral e religiosa, além do estilo de vida materialista do rei Jeroboão. Ok? Aqui há o que vai acontecer, como diz o versículo 25, esses limites que são impostos aqui. Aí aqui, gente, o que vai acontecer? Só para a gente ter uma ideia. Israel está aqui, ó. Está aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó. Ok? Prensado aqui. Isso aqui são os reis da Síria, os nomes deles e os períodos, ó. Assur-Banipal II, Selmaneser III, Tiglat-Pileser III, Sargão, Assur-Banipal II, 668. Aqui, ó, o que está acontecendo? Os reinados, esses reis aqui, ó, da Síria aqui, ó, eles vão tomando devagarzinho essa região aqui, ó. Aqui acontece o primeiro conflito militar envolvendo Israel e a Síria, chamada a Batalha de Carcar, quando a aliança de 12 reis, incluindo Acabe, de Israel, bloqueou o avanço da Síria para o sul. A Síria queria chegar aqui no Egito, queria tomar a parte de baixo aqui. Esses 12 reis se reúnem, incluindo Acabe, para tentar impedi-los. O que vai acontecer é que eles são engolidos. É isso que vai acontecer. Dá uma olhadinha aqui nesse mapa, por favor. Quem é esse Tiglat-Pileser? É um dos reis da Síria, ok? Como nós vimos lá no período dele. A partir de 740, os assírios começaram a pressionar Israel e Judá. Com esse rei aqui, nesse ano, a Assíria começou a reivindicar maior controle sobre os estados, exigindo pagamento. Eles chegavam, exigiam tributos do povo e oprimiam o povo. Chegava um momento que o povo não aguentava mais. Só que aí que vem alguns problemas. Como eles estavam distante de Deus, Paulinho, ao invés de eles buscarem recursos em Deus, quem que eles buscavam recursos? Eles iam buscar recursos ou no Egito, ou eles iam buscar recursos com outros impérios. E Deus, ó, em cima deles. Não era para vocês fazerem isso. Quem mandou você descer para o Egito? Quem mandou você buscar recursos com a Síria? Eu estou oprimindo vocês, estou permitindo isso tudo acontecer. Os reis de Israel, aqui, ó, o rei Peca de Israel, Rezim da Síria, tramaram contra a Síria. Ou seja, o rei de Israel, o rei da Síria se juntam, porque a Síria está vindo para dominar tudo. Mas Acás, rei de Judá, recusou-se a participar. Eles então marcharam contra Acás, que contra o conselho de Isaías pediu a ajuda de Tiglat-Pileser. Alguém poderia ler 2 Reis 16, versículo 7, por favor? 16, versículo 7. Então, Acás, o que Acás faz? Acás, ele se recusa a participar dessa união aqui contra a Síria, e ele vai pedir ajuda para quem?
Ele então marchou Acaz contra o conselho de Isaías e pediu ajuda a Tiglat-Pileser, ou seja, rei da Síria, para ajudá-lo contra esses 12 que estão se levantando contra ele, que resolveu tomar de vez Israel quando tomou a Galiléia. Então, o que Acaz faz? Não ouviu o conselho do profeta Isaías, pediu ajuda à Síria. A Síria vem, assassina Peca, que é o rei de Israel, o reino do norte, e Oséias foi obrigado a pagar pesados tributos. Oséias foi o último rei do reino do norte, ok? Então eles tomam aqui. O que vai acontecer é justamente isso aqui. Isso aqui é só um mapa para mostrar o que está acontecendo. Vai acontecer isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Essa parte aqui laranjada é a Síria. Perceba, meus irmãos, o povo de Israel vai perdendo terreno aqui, ó. O reino do norte aqui, ó. Aqui é Samaria. Essa região aqui, adivinha onde é que o Senhor Jesus cresceu? Aqui em cima, gente, ó. Na Galiléia, aqui em cima, aqui, ó. Samaria está aqui no meio, ó. Esse território, ele foi dominado pelos assírios, foi o primeiro a ser levado embora. Foram engolidos por causa da desobediência dos reis do norte. Todos os reis do norte não ouviram os profetas. Eles desobedeceram a Deus, buscaram outros deuses, ok? Então, nesse pedaço aqui, ó, a Síria já está chegando aqui, ó. Esse pesado tracejado aqui, ó, está espremendo o reino do norte. O reino do sul está aqui, mas está espremendo aqui. Em 730, as regiões do norte e do leste, conquistadas por Tiglat-Pileser, tornaram, isso aqui, ó, se tornou província da Síria. O sul de Israel, aqui embaixo, obteve permissão para continuar pagando tributos. A Síria falou: não, vocês podem continuar aqui, mas vocês paguem tributo para mim. Mas Oséias, o rei Oséias, tentou aliviar o seu povo dos pesados impostos, buscando no Egito, desceu aqui para aliança militar contra a Síria. Ou seja, a Síria está espremendo eles aqui no norte. O que eles fazem? Em vez de buscar recursos em Deus, eles descem para buscar recursos do Egito. Isso provocou um ataque da Síria, com Salmaneser V, no ano 724. Oséias foi aprisionado e Samaria cercada. Samaria está aqui, ó, por 3 anos. Alguém leia, por favor, 2 Reis 17, 5 e 6. Se você ler o texto depois, foi triste demais o que aconteceu. O rei foi colocar um gancho no nariz dele, foram arrastados, queimaram os filhos, fizeram uma bagunça. Tudo fruto de que o reino do norte não ouvia Deus, não se importava, já tinha virado as costas há muito tempo para Deus, há muito tempo. Então o que acontece aqui é justamente isso. Os moradores daqui são deportados para várias regiões diferentes da Síria. Sargão II, rei da Síria, em 720 faz outra investida aqui. Vocês estão percebendo que eles estão começando a chegar aqui, ó, Jerusalém, tomar esse espaço. Só não vai acontecer porque o rei do sul clama a Deus por misericórdia e Deus ouve a oração deles. Josias, Ezequias, Deus ouve a oração deles. E aí Deus não permite que isso aqui, ó, venha engoli-los. Mas era como nós sempre estamos falando. Quando o rei morria, o povo debandava. O povo debandava. O povo virava as costas para Deus. Gente, se você ler Juízes, quando o juiz morria, o povo se perdia. Acontece a mesma coisa com Judá, que a gente vai ver agora. Ok? Então a gente tem aqui Senaqueribe. É o novo rei da Síria, praticamente no ano 100. Por favor, 2 Reis 19, versículo de número 35.
Veja bem o que acontece. O rei Ezequias de Judá, ele viu a morte de Sargão II, que era o rei da Síria. E ele viu nisso uma grande oportunidade para ele se aliar contra as potências da Síria. E aí ele conseguiu, como promessa de apoio, foi buscar apoio lá com os egípcios, embora obtivesse ajuda apenas da Filisteia, ok? E isso fortificou, ele achou que poderia ganhá-los. O que acontece é que o novo rei da Síria, chamado Senaqueribe, invadiu a Fenícia. A Fenícia está aqui do lado, aqui, ó, bem aqui do ladinho. Aqui. Isso acontece o seguinte, quando eles fazem isso com eles, é que os assírios marcharam então agora para Jerusalém. Eu estou no ano 700 antes de Cristo. Eles marcharam para Jerusalém antes que pudessem tomar a cidade. Contudo, o seu exército foi destroçado. E aí foi o texto que a Fatinha leu, versículo de número 35. Naquela noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Só não foram engolidos porque Deus interviu. Aqui, ó, a Síria está chegando pertinho já aqui, ó. O Reino do Norte já tinha desaparecido. Quem tomava conta daquele espaço ali era a Síria. Então Senaqueribe teve que se retirar daquele lugar ali. O que acontece é que Senaqueribe extorquiu um tributo pesadíssimo ao rei Ezequias. Sempre era assim. O rei chegava e falava assim: vocês podem ficar, mas tem que pagar tributo. Foi assim com todos os impérios. Vocês podem ficar aí, mas tem que pagar imposto. E pagar pesado. Não é verdade? Nós não precisamos que ninguém invada o nosso país para poder pagar tanto imposto assim, não é verdade? Então, não precisa disso. No caso deles era assim. E a coisa só ia tomando outras proporções. E aí o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora é isso aqui. O Império Babilônico. A Babilônia cresce e começa a tomar a Síria agora. Tomando a Síria, vai tomar também Israel, o Reino do Sul. Os assírios, eles foram gradualmente sendo conquistados pelos babilônios. É isso aqui, ó. Aqui a Babilônia, aqui, ó. Eles foram devagarzinhos conquistando o terreno que pertencia à Síria. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a Síria, ó. Eles foram devagarzinho conquistando os pedacinhos aqui. Esse terrenozinho aqui, ó. Como eu falei numa quarta-feira celeste, o que acontece aqui? Isso aqui é de Deus. Deus não escolheu esse pedaço aqui em vão, não, gente. Essa turma aqui, Sérgio, queria o Egito. Mas para pegar o Egito, se você tivesse controle aqui, ó, tranquilo, porque aqui não dava para passar, que era um deserto. Aqui era um mar, eles ainda não haviam desenvolvido ainda, né, os navios e tal. Então, para eles tomarem o Egito, eles precisavam tomar esse pedaço aqui. Israel sempre sofreu com isso. Sempre sofreu, sempre. Sempre foi caminho nesse processo aqui. Eu até falei uma vez na quarta-feira, por que Deus escolhe justamente Jerusalém e põe uma cruz aqui em cima? Para todas as nações, todos os povos. É para isso que ele faz isso. Então os babilônios, devagarzinho, eles foram tomando a Síria, e eles agora impõem uma nova ameaça agora com o Reino do Sul, porque o Reino do Norte já havia desaparecido, tá certo? Então a Babilônia agora que se torna a nova ameaça. E eles começam agora, os egípcios começam a pressentir aqui, ó. Eles começam a pressentir o grande perigo da investida dos babilônios. E aí o que eles fazem? Eles vão pedir socorro novamente à Síria lá em cima, os egípcios. Ok? Alguém poderia ler, por favor, 2 Reis, capítulo 24, versículo número 1. O que acontece aí é o seguinte, Toninho: Jeoaquim, que havia sido posto no trono de Judá pelos egípcios, porque eles haviam pedido ajuda antes,
Agora ele tinha que pagar tributo a Nabucodonosor, rei da Babilônia, porque ele toma todo esse terreno aqui. Ok? E o que vai acontecer é que o Reino do Sul cai. Os babilônios fazem um negócio, Paulinho, que os assírios não fizeram. E nem muito menos os gregos fizeram, nem os romanos. Os babilônios chegam e exilam o povo, tiram o povo da terra e levam para outro lugar. Leva lá para cima, que é aqui, ó. O Iraque aqui. Os gregos não fazem isso, nem os romanos. Eles dominam e falam assim: vocês podem ficar na terra de vocês, mas vocês vão ter que pagar tributo para nós. Os babilônios não. Os babilônios chegam, tiram o povo da terra e deportam o povo. Só deixa os pobres aqui, nessa região aqui. Aí nós vamos entender melhor, por exemplo, o profeta Daniel está lá na Babilônia, ok? Nós vamos entender melhor essas Neemias que vai acontecer agora, porque depois desse período dos 70 anos que eles retornam, ok? E eles vão retornar para reconstruir tudo que foi destruído, o templo e o muro. Esdras e Neemias. É isso que acontece. Mas há uma um subjugar dos babilônios. Nós lemos o Salmo 137, eles estão na Babilônia, e aí o povo está pedindo assim: cante para nós as suas canções. Como nós vamos cantar nossas canções em terra estranha? Como? Minha vontade é pegar seus filhos e sentar na pedra. Que Deus pese a mão sobre a cabeça de vocês. É tão interessante, né? Porque o profeta Jeremias fala com eles: não, vocês têm que construir casas aí, vocês têm que casar aí, ó. Vocês têm que produzir nessa terra aí, ó. Mas isso também eles não queriam. Não é verdade? Então aqui a gente tem essa situação. E o que é que vai acontecer logo depois disso? O exílio. Ok? Os babilônios chegam aqui, uma queda de Judá diante da Babilônia. O Egito encorajou Judá a se rebelar contra o controle babilônico. Joaquim, que era o rei de Judá, colocado pelo Egito, no ano 600, paga tributo à Babilônia. Os babilônios invadem Judá no ano, aqui é 586, ok? É isso que vai acontecer. Antes da gente ler esse texto, a gente vai entender o seguinte: o profeta Jeremias, ele vai registrar 3 investidas dos babilônios, em 3 períodos, que se levanta contra eles, ok? Aí a gente vai ver o profeta Ezequiel também, e alguns salmos, o 138 é um deles, que mostra como é que era o espírito de miséria que eles estavam passando, a situação complicada que estava ali. Se você ler o profeta Ezequiel, dá vontade de chorar. O profeta Jeremias dá vontade de chorar. A situação fica uma miséria ali, naquela região onde era o templo estava presente, onde a presença de Deus estava ali. E nós estamos dizendo na quarta-feira que uma das questões mais importantes era o templo. Era o templo. E agora o templo é destruído. E eles estão sem esse símbolo da presença de Deus no meio deles, por causa da desobediência deles, né? Então foram necessários 50 anos até que o regime mais iluminado dos persas conquistasse a Babilônia, como previsto. Vamos ler, por favor, 2 Reis, capítulo 24, versículo 18. Alguém poderia ler, por favor? Pode ler o 19. Isso. A partir de agora que a gente vai começar a entrar no livro de Esdras e Neemias. Porque Deus vai levantar Ciro, porque logo depois dos babilônios vem os persas, e vai falar para Ciro, fala assim: Ciro, ó, eu quero que você leve um povo para Jerusalém para reconstruir o templo, com Esdras. E logo em seguida você fala assim: não, ele fala assim: não, agora vai ser Neemias, para reconstruir os muros. São os 2 livros que nós vamos analisar agora, ok? A gente vai ver agora justamente o retorno, tá? Aqui, ó, esse de vermelho mais forte aqui, ó, é a Pérsia. Essa região aqui era dos babilônios. Os persas começam a tomar aqui novamente, ó. Ciro era rei da Pérsia. Esse território meio laranjado aqui, ó, era o território da Síria, que era anexado. Esse território laranja aqui, ó, meio dessa cor aqui, meio roxinha, é o território da
Babilônia, está aqui, ó. Os persas começam a tomar espaço. Ok? Se você assistir aquele filme, os 300 de Esparta, quem era o rei? Xerxes. Se você assiste aquele filme, As Cruzadas é mais recente, né? Mas você vê sempre uma tentativa de tomar Jerusalém. Sempre. Os muçulmanos tentaram isso depois. Agora é a vez dos persas, foram os babilônios, sempre fizeram isso, né? Tá ok? O que vai acontecer aqui é o seguinte, é simplesmente o exílio, o retorno deles para a terra novamente. Aqui, ó. Eles estavam aqui e eles são levados, Raimundo, para cá, ó. Colocados aqui. Pena que não está dando para ler aqui, ó. Mas aqui vai mostrar a rainha Esther aqui, ó, em Susa aqui, ó, a rainha Esther, nesse período aqui. Aqui vai falar sobre Daniel, que está aqui na Babilônia. Aqui vai falar sobre Zorobabel, que está liderando o retorno deles aqui no ano 538. Eles retornaram depois de 70 anos aqui, ó, para Jerusalém novamente. E aqui que vai entrar o período que nos interessa aqui, ó. Esdras e Neemias, eles trabalham para a reedificação novamente. Ok? Eles saem daqui. Agora dá para a gente entender o livro de Esdras e Neemias. O período que eles estão vivendo, a situação que eles estão pegando o povo, qual que é o contexto que eles estão vivendo. Ok? Então, é o que está acontecendo. Quer ver? Abra sua Bíblia no Salmo 126, por favor. Oi, Sérgio. Então, Sérgio, eu não vou te dizer com precisão. A Babilônia é o Iraque. Aqui é o Iraque, ó. Tá ok? Não, é mais. É mais, bem mais. É bem mais. 1.400 quilômetros. Obrigado. Sabe porque eles demoravam muito tempo, eles eram deportados, eles andavam a pé, eles demoravam para chegar lá. Muito demorado era. Então, gente, agora que a gente vai entrar no livro de Esdras e Neemias. Se você não fizer esse negócio, você não vai entender o que esse livro significa. Começar a ler aqui assim. O Salmo 126 é um salmo lindo. O que é o salmo? Quando eles voltam para a terra. Vamos ler junto comigo? Olha aí. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, eles estão na terra deles, voltaram para ajudar. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eles semeavam com as suas lágrimas quando estavam lá na terra deles, lá na Babilônia. Mas agora, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Eles nunca poderiam imaginar. Na verdade, os profetas haviam falado para eles que eles retornariam depois de 70 anos. Isso era claro, né? Vários profetas que a gente vai ver depois anunciam isso. Vocês vão voltar. Há até tentativas de alguns que se levantam contra Jeremias para dizer: não dê ouvido para Jeremias, o povo vai voltar antes, porque Deus é o nosso Deus. Jeremias falou: não, eles vão ficar lá 70 anos. E aqui é quando eles retornam de verdade. E aí nós vamos entrar no nosso livro. Aqui, gente, só um mapinha para mostrar para vocês Judá depois do exílio. Olha o que fica, Fatinho. Olha o tamanho que fica. Eu até falei aqui numa quarta-feira, sabe, Isaac? Que quando Jesus, ele nasce em Belém e ele vai aqui para cima, ó. Aqui, ó, Samaria está aqui, Jesus está até aqui mais em cima, aqui, ó. Ele cresce na região da Galileia, ele cresce na região, ele fica 30 anos em Nazaré, depois fica o resto do ministério dele todinho em Cafarnaum. Era uma região que foi invadida pelos assírios, havia sido tomado,
ok? Era um povo, assim, esquecido pelos governantes, porque havia também uma barreira cultural pesada aqui no meio, que era Samaria. Jesus faz questão de crescer ali, viver no meio daquele povo todinho, ok? Isso aqui é para vocês terem uma ideia do que acontece com Judá. Oi, Toninho. Como é que eles eram antes aqui, o Reino do Norte, como é que era aqui, ó? Olha o que virou. Aí. Gente, só um pouquinho. Fruto de desobediência do povo. Fruto, Geraldinho, do povo que não queria ouvir a voz de Deus. Deus falou na sua palavra, ele prometeu, falou assim, esse povo vai ser levado daqui. E Deus cumpriu com a palavra dele. Fala, Toninho, pergunte. Então, Toninho, existe o que a gente chamou, a gente explicou aqui numa quarta-feira, as chamadas guerras santas. Deus, em vários momentos, ele fala assim, eu que estou fazendo, é eu que estou matando. Mas Deus, ao mesmo tempo que fazia isso, e a gente tem que entender quais eram os motivos por que Deus fazia isso porque essa região aqui é a terra a qual ele escolheu para botar o seu povo ali, e a partir do seu povo ali, todas as nações da terra seriam salvas. Todas as nações assim, né? As pessoas seriam salvas a partir deles. Por que Deus está tendo um trato tão especial com Israel? Porque é a nação dele, nação santa, deveria brilhar entre os outros povos. Então, Deus, no plano dele, ok? Quando ele extermina as outras nações, em um determinado sentido, está querendo dizer o seguinte: essas outras nações, elas são idólatras, elas vão desviar o meu povo do meu caminho, ok? É por isso que eu estou fazendo isso, ok? Vai servir de laço para o povo de Israel. Agora, é bom dizer o seguinte, Toninho, que mesmo Deus fazendo isso, ele não permitia que, por exemplo, o povo de Israel deu na cabeça deles, da noite para o dia, nós vamos sair com a espada aqui matando todo mundo, maltratando todo mundo, porque nós somos o povo de Israel. Deus não permitia isso. Então, quando fala chamadas guerras santas, é porque por trás disso há um propósito maior em Deus, em agir dessa forma. Tanto que ele punia o povo de Israel quando eles faziam da cabeça deles, quando eles se vingavam da cabeça deles. Deus não permitiu isso. Por isso que se chama Guerra Santa. Agora a gente precisa entender que nesse plano soberano de Deus, Deus escolheu esse povo, e nós vamos ver aqui em Esdras, que uma das questões principais de Esdras e Neemias é porque Deus queria um povo santo, um povo purificado. Por isso que ele vai jogar pesado quando o povo de Israel vai fazer casamentos mistos. Deus vai proibir aqui em Esdras casamentos mistos. Por que ele está querendo isso, por um lado? Porque ele queria um povo que de fato fosse santo. Esse povo, por um lado, era o que o representava diante das nações. Ok? Então a gente precisa entender essa questão. Então Deus não age aleatoriamente, ele não está matando. Não, o que ele está fazendo aqui, inclusive esse texto, porque por um lado ele está cumprindo aquilo que ele falou lá para Abraão: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, porque em você serão benditas todas as famílias da terra. É por isso que eu estou fazendo isso com você. É por isso que eu estou destruindo os inimigos, porque vocês é que vão depois ser usados para resgatar os inimigos. Através de vocês, vocês vão resgatar os inimigos. É por isso que eu estou fazendo isso com vocês. Mas o povo de Israel achou que era algo especial, eles se confundiram, né? Oi. Fala. Esse período. Ah, tá. Isso aqui, Sérgio. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Isso aqui aconteceu. Essa aqui?
Esse período aqui, é só você fazer as contas, 500, mais ou menos 512, 520, mais ou menos. Veja bem, aqui o Reino do Norte já foi levado, certo? O Reino do Norte também é do povo de Israel, aqui, ó. Ok? Aqui também é povo de Israel, aqui em cima, ó. Uhum. Isso. Malaquias. Não vai acontecer mais isso. O que vai acontecer é que depois da Babilônia vai vir um outro império mais violento ainda, né? Que são os gregos. Os gregos vão vir para tomar tudo, ok? Aqui é o ano 500. Lá para o ano 300 afora, os gregos tomam novamente. Aí toma toda essa região de novo aqui. Novamente Israel se torna escravo deles. Só que os gregos não fazem como os babilônios, como eu falei. Eles não deportam o povo, eles não exilam o povo, eles deixam o povo ali. Não, esse período está... Se você ler aquele livro apócrifo, primeiro e segundo Macabeus, é aquele período. Tá bom? Primeiro e segundo Macabeus é justamente esse período aqui, desse intervalão ali que acontece. Tá? Hã? Muito antigo. Mas isso nos dá... É antigo, é antigo. Mas você vai ver ali, vai entrar a guerra dos irmãos, né, de Judas Macabeus, por isso que vem esse nome, né? Eles se levantam para resgatar novamente os princípios da lei, e é dali que surgem os fariseus. É muito bonita a história. Não é que surgiram os fariseus, não é que surgiram essas seitas tão assim. Por que eles estão de olho em Jesus quando Jesus vem? Porque eles brigaram para retomar a terra. A ideia é que vai perder tudo de novo. Vão perder o domínio, só que eles se perdem também, né? Então, bom, gente, deixa eu adiantar aqui meu caos. Olha aqui, ó, Judá depois da queda de Israel, aqui, ó. Ok? Aqui é o reino Medo-Persa. Tá ok? Ah, tá. Esse mapa é interessante, só para a gente entrar em Esdras agora. Vai falar muito rapidamente, ó. Aqui é um período de reconstrução, tudo bem? A cronologia depois do exílio. O que é o exílio? Eles foram levados para a Babilônia, ok? Eles retornam para o exílio. É isso aqui que acontece, ó. Ciro é o texto que nós lemos em Esdras aqui, ó. No ano 538, proclama o templo para ser reconstruído aqui, ó. Ok? Aí depois vem aqui, ó. O profeta Ageu clama para o templo para ser reconstruído e a reconstrução começar. 516, o templo é completado, aqui, ó, nesse ano. Aí tem esse período todo aqui. Esdras ensina a lei, é o livro que nós vamos ler. Depois você vai ter Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém nesse período. E aqui você vai ter, aqui, ó, Malaquias prega o povo ao arrependimento, aqui, ó. Último profeta, 430. Depois 400 anos de silêncio. Tá ok? Isso serve de pano de fundo para a vinda de Jesus. Então, o que nos importa aqui? Esdras e Neemias vai falar sobre a reconstrução e a reforma na Judéia, depois do exílio. Ok? É isso que vai falar Esdras e Neemias. Traz uma cobertura histórica desde o primeiro retorno, quando eles voltam, até o final do 5º século. Especialmente nesse período aqui, 458, 430, durante o reinado de Artaxerxes da Pérsia. Aquele filme, Os 300 de Esparta, está lá. Artaxerxes. Qual que é a ênfase desses dois livros? É a conclusão bem-sucedida do segundo templo, apesar da oposição. Nós vamos ver que tanto Esdras quanto Neemias, é tão bonita a história, que eles, quando eles vão construindo, se levantam gente para se opor. Nós não queremos esse troço aqui. Para essa construção aí, os dois livros. A reconstrução é bem sucedida dos muros de Jerusalém, apesar da oposição. Há uma crise do casamento e identidade nacional, nós vamos ver por que é isso.
existe uma preocupação principal pela renovação e reforma da aliança baseada na lei entre os exilados. Nós vamos ler um texto aqui que fala sobre isso. Ou seja, Esdras e Neemias, eles também se levantam para renovar o povo, a aliança deles novamente com o povo, baseando na lei deles, quando eles retornam novamente. Okay? A visão geral do livro era um livro só, por isso nós estamos lendo juntos. Conta uma história só e não duas, Esdras e Neemias. Registro da história da reforma judaica, nós já falamos. A reforma inclui a construção das muralhas ao redor de Jerusalém, dando assim uma definição novamente daquilo que Deus havia falado, ó. Aqui vai ser o lugar que eu escolhi como morada para o meu nome. Alguém poderia ler Neemias, capítulo 1, versículo 9, por favor? Por favor. Neemias. Há uma insistência da parte de Deus para que ali em Jerusalém, para que sejam retomados Jerusalém. Como nós viemos falando, o templo era central para eles, porque era a presença de Deus, o povo devia girar em volta deles. Agora o templo é destruído. Eles vão reconstruir novamente o templo. Só que nós vamos ver que não é com a mesma glória do primeiro templo, né? E aí nós vamos ver que vai começar. Esdras vai falar sobre o arrependimento, sobre casamentos mistos, e uma cerimônia de renovação de aliança com a leitura do livro da lei como seu ponto central, ok? Ou seja, Deus está tentando renovar o seu povo novamente, por isso que levanta esses dois homens, Esdras e Neemias. Então funciona mais ou menos assim. De Esdras 1 a Esdras 6, existe uma revisão da história, ok? Dá uma passadinha, abre a sua Bíblia aí em Esdras, uma passadinha de olho por alto assim, ó. Tem que ser Bíblia, celular não vale. Ao decreto de Ciro, como nós lemos, para eles voltarem, e escolhe Esdras para reconstruir o templo novamente. Aí tem uma lista daqueles que voltaram da Babilônia, por isso que nós mostramos todo aquele gráfico, aquele mapa, vários nomes que aparecem aí, dizendo por um lado que eles não perderam a aliança deles, não podem perder, Vinícius, eles não podem perder a conexão deles com a história, com o povo. Aí no capítulo 3 é levantado um altar, ok? Os textos que estão em cima aí, ó. Capítulo 4, os inimigos fazem parar a construção do templo. Acontece isso também em Neemias. Olha só, capítulo 5, exortação de dois profetas, Ageu e Zacarias. Ok? Aí depois vai levantar Dario. O autor aqui insere, por meio de uma digressão, capítulo, versículo 6 ao 23, uma oposição muito posterior à construção do muro, que é o problema mais imediato de Esdras e Neemias. As memórias de Esdras, e aqui vamos ver lá, novamente, do capítulo 7 até o capítulo 10, ó. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém, a lista daqueles que voltaram novamente, ok? Relata o retorno deles, nesse ano aqui, sobre o período do rei Artaxerxes. O foco principal é a reconstrução da comunidade religiosa dentro e ao redor de Jerusalém. Isso aqui que é o foco sim, principal do livro. É reconstruir a comunidade de novo, ao redor de Jerusalém. No meio de um conflito em torno do casamento misto, que é reconhecido como uma fonte de extraviar o povo. Deus sempre foi zeloso com isso. Por isso que destruiu os inimigos. Por isso que não permitia para eles casarem com os outros povos. Por isso que não permitia que no meio deles havia idolatria. Por causa disso. Deus estava querendo reconstruir uma comunidade que pudesse ser pura. Nesse sentido. Ok? Era o trabalho deles que tinham. As primeiras memórias, aqui, as primeiras memórias de Neemias contam a história da reconstrução dos muros de Jerusalém. Olha lá Neemias, a partir do capítulo 1 de Neemias. Olha lá. Neemias aí, ó. Ora por Jerusalém. Gente, Carol, isso aqui é uma lição
de liderança. Neemias. Ó, o povo ficou, o templo foi destruído, 70 anos o muro destruído, mais de 100 anos o muro destruído. O povo estava se acostumando em ver aqueles tijolos para tudo quanto é lado, aquelas pedras para tudo quanto é lado. Deus levanta Neemias, e Neemias em 51 dias reconstrói os muros. 51 dias. Eles trabalhavam noite e dia sob a liderança de Neemias. E olha que teve oposição no meio. Foi Deus conduzindo Neemias. A importância que tinha na construção desses muros, mas a gente percebe o cuidado de Deus sob a liderança de um homem, Geraldinho. O que o povo não fez em 100 anos, ele fez em 51 dias. 51 dias. Não, até a Leninha estava aqui. Esse que tem lá em São Paulo, você falou tempo de Jerusalém, para mim é só São Paulo. Não tem outro tempo para mim não. Se tem outro tempo em algum lugar no mundo aí, Douglas? Só São Paulo. Nem lá em Jerusalém tem o templo. Tem a sobra do muro. É aquele muro grande, mas aquele é só a sobra. Sobrou só um pedacinho. Vocês já viram aqueles caras orando assim, que fica assim? Eles pegam um papelzinho e põem assim no meio deles. Aquilo que sobrou desse muro aqui que Neemias construiu. Reconstruiu novamente. Mas o templo, quando você fala templo, minha cabeça vai lá em São Paulo. É bom dizer, Sérgio, que aquele templo que está lá, ele é muito grande, né? Ele é muito grande. Ô Sérgio, eu estou falando do templo ali no Brás, ali, ó, do Edir Macedo. É uma cópia muito próxima, mas do segundo templo, desse aqui, porque o primeiro templo era muito maior, no período de Salomão. A primeira das memórias de Neemias, então, olha só, a gente vê isso aqui, ó, Neemias mandado para Jerusalém, os trabalhos na reedificação do templo, a defesa contra os adversários, Neemias contra a usura. Bora. Do capítulo 7 até para frente aqui, no capítulo 7, ele conclui repetindo a lista daqueles que retornaram no início do livro de Esdras. É o que você vai ver lá no começo. O ponto alto da narrativa, Neemias 8 a 10, uma passada por alto aí, por favor. Olhem lá. Gente, é um dos textos mais lindos desse capítulo. É o capítulo 8. Eles leem a lei diante do povo novamente. O povo chora, o povo se arrepende. E arrependimento, capítulo 9, confissão de pecados. O capítulo 9, versículo 5, gente. Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bendizer. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles, e tu os preserva a todos com vida, e o exército dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, como ele fizeste aliança, para dares a sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigazeus, e cumpriste as tuas palavras, porquanto tu és justo. O povo retorna novamente, depois que reconstrói o templo e os muros. É uma cerimônia de renovação da aliança, que começa com a restituição da festa dos tabernáculos, continua por 24 dias, culminando em uma grande confissão nacional, capítulo 9, que acabamos de ler, um documento da comunidade assinado pelos líderes comprometendo-se a obedecer a lei de Deus que foi dada por Moisés, que é o capítulo de número 10, a aliança que Deus faz com o povo. Versículo 38 do capítulo 9, por causa disso, tudo isso, estabelecemos aliança fiel, escrevemos e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas, os nossos
sacerdotes, certo? Eles retomam novamente. Depois de mais de 2 listas aqui no capítulo 10, há um repovoamento de Jerusalém, seus arredores, sacerdotes e levitas. O livro conclui com a segunda parte das memórias de Neemias, capítulo 12. Este descreve a consagração do muro e algumas reformas finais. Olha aí, ó. Lá por cima assim, ó. Sacerdotes que vieram para Jerusalém. Por que os sacerdotes são importantes? Por causa do templo. O povo precisava ter que reaprender novamente a lei, ter que reaprender novamente. Gente, eles ficaram 70 anos cativos lá, ó. Ficaram 70 anos cativos, né? Envolvidos lá com outros deuses lá. Daniel já havia proferido a palavra de Daniel de que eles retornariam. E que inclusive Daniel profetiza até a vinda dos gregos, até os romanos ele fala sobre isso. Tá? É a nossa força. É. 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 E olha, é, é. E olha, é, e olha que Toninho, Neemias, ele não conhecia Jerusalém, ele estava fora. Ele ouve falar, ele pergunta e fala assim: como está o meu povo lá em Jerusalém? Aí o relatório é assim: ó, está tudo destruído, o povo se espalhou, os muros foram destruídos, está um caos lá em Jerusalém. E aí ele pede cartas ao rei para retornar para Neemias, para Jerusalém. Quando ele volta, é lindo o texto, gente, é lindo, lindo, lindo. Quando ele volta, ele vê os muros, primeiro ele dá uma volta na cidade, silêncio, ele vai olhando a cidade. O texto diz depois ele chora por ver a situação naquele estado. Mas quando ele vai perante o rei, ele já está com tudo armado. Ó, eu vou precisar disso, vou precisar de madeira em tal lugar, vou precisar disso, vou precisar daquilo. Gente, é Deus conduzindo, Rodrigo, um homem para liderar. É Deus levantando um homem. Sabe, gente, eu olho para a nossa nação, sabe? Quando você lê o livro de Neemias, você entende o que é uma liderança quando Deus conduz. Quando é uma liderança de um homem que entende a voz de Deus e obedece à voz de Deus e conduz o povo. Pode pegar o povo na miséria, como ele pegou. Pode pegar uma situação, mas Deus colocou uma missão na mão dele e ele vai até o final, Geraldinho, com a missão, porque ele teme a Deus, ele obedece a Deus. É Neemias. É Neemias, né? Neemias. É. Exatamente. Só para a gente finalizar, meus irmãos, o mais importante, de acordo com tudo o que precedeu até agora, nosso autor, refletindo as suas principais fontes, Esdras e Neemias, está intensamente preocupado com a pureza da fé em Javé, o Deus de Israel. Essa pureza deve ser encontrada no cumprimento dos mandamentos do livro da lei de Deus, ok? E aí, todas as reformas mencionadas no livro são baseadas na lei, e o arrependimento em Esdras 10, Neemias 9 e 10, é em ambos os casos unicamente à luz que é dito na lei.
O papel tanto em ensinar a lei quanto em manter a pureza da adoração. Isso é central para o povo. Gente, isso é central para a nossa vida. Você quer começar a se perder? É simples. É só você trocar os objetos do seu culto. É só você mexer na sua adoração. É só você mexer, você alterar de fato o núcleo da sua vida, que é a adoração. Crucial para essa reforma é a crise sobre a identidade nacional. Quem constitui o verdadeiro remanescente do povo de Deus e, portanto, está em genuína continuidade com o passado. Ok? Então vamos terminar aqui. Isso aqui é um resumo geral do livro, é o que nós passamos agora, capítulo por capítulo, uma revisão tal, de tudo mais. O que é importante aqui é que Deus está pedindo sempre a lealdade do povo para com a aliança, para com ele, que foi renovada. Ok? Então, meus irmãos, isso é só para a gente ter uma ideia quando você for ler o livro de Esdras e Neemias. Qual o período que eles estão, o que está acontecendo, o que Deus está querendo deles, por que Deus está insistindo tanto que eles possam reconstruir os muros e reconstruir o templo, o que tem de tão importante nisso tudo? Nós já aprendemos do passado que, por que Deus faz isso com o povo de Israel? Faz isso porque o povo de Israel deveria ser um reino de sacerdotes. Deveria ser povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar as boas novas do reino. E é lógico que a gente sabe que viria, nesse caso, Jesus viria. Jesus viria. Estava preparando o terreno. Agora é importante isso aqui, sabe, Fatinha? Porque quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, não se esqueça que aquele terreno todo ali já passou por tudo isso aqui. O povo, a liderança, está todo mundo assim, armado, porque não sabe bem o que pode vir. É mais um que vem aí, é mais uma situação de opressão que eles estão passando, é mais um fato de que eles estão clamando a Deus, parece que Deus não está os ouvindo, mesma situação. Mas todo esse terreno, a gente percebe que tudo isso preparava o terreno para a vinda de Jesus. Tudo isso preparava Deus cuidando de um povo, Deus exigindo de um povo que ele não se misturasse com os outros povos, porque no caso específico de Israel, era isso que ele queria deles, queria que fosse uma nação santa, que fosse um povo dele, que entendesse e não se misturasse com os outros povos, outros deuses. Por quê? Porque Deus estava levantando uma nação para ser luz para as outras nações, com a missão de pregar o evangelho, com a missão de ser referencial para eles. Nós sabemos que o povo de Israel não cumpriu isso. O Sérgio perguntou aquele pedacinho. Você vai ver depois lá em Jeremias que só sobra um grupinho pequenininho, um remanescente. Só sobra. É aquilo que Isaías fala em Isaías 6, né? Fala assim: vai sobrar o toco. Vai sobrar o toco, vai cortar. Daí que virá o rebento, né? É o símbolo é o nosso texto que a gente usa, né? Que daí virá o rebento. O povo de Israel dali viria. Mas a gente percebe, gente, assim, tudo isso é uma lição para a nossa vida. Uma lição muito séria para a nossa vida. Sabe, é uma lição séria. O que eles passaram é uma lição séria de onde a desobediência leva as pessoas. Quando o povo não ouve o que Deus está querendo orientá-lo. Quando o povo insiste em virar as costas para Deus. Deus, pela sua misericórdia, salvou aquele povo. Deus, pela sua misericórdia, que resolveu intervir. Porque do resto, é isso aí que a gente vai ver. Tudo bem, meus irmãos? Quarta-feira que vem a gente vai falar sobre Esther, e aí a gente entende um pouquinho que Esther está lá para cima, no meio desse período todo aí. Ok? Está no reino de Suzã, e para a gente entender um pouquinho qual que é por que ela está aqui, por que Esther está pertencendo aqui. Aí a gente vai dar uma parada, porque vai mudar um pouco o foco. Aí você vai falar um pouquinho sobre Jó, que muda um pouquinho o foco desse período histórico aqui, que a gente está vendo. Ok? Vamos ficar de pé para a gente orar.
Se os irmãos não tiverem nenhuma pergunta,